Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós iremos trabalhar a 18ª aula do 6º ano e o tema da nossa aula é Povoamento da América e estudaremos sobre os maias. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos. São eles: localizar a região que se estabeleceu a civilização maia, descrever a organização política, sociedade e economia dos maias, identificar aspectos da arquitetura maia, reconhecer os conhecimentos dos maias nas áreas da matemática e astronomia, descrever hipóteses do declínio dos maias e também identificar aspectos da cultura maia que permanecem na atualidade. Antes de mais nada, já peguem o material de vocês, livro didático, seu principal parceiro nesse momento de estudo, o caderno para fazer as anotações pertinentes da aula de hoje e também dúvidas se por um acaso aparecerem, lápis, caneta e borracha para este momento. Agora sim, com esse material em mãos, vamos começar a aula. Primeiro de tudo, nós temos que conceituar. Nós temos as civilizações pré-colombianas. Coloquei uma mapinha para vocês e ali tem destacado 3: maias, astecas e incas. E eles são chamados de povos pré-colombianos, civilizações pré-colombianas, por quê? Porque habitavam ao continente americano antes num grande navegador chamado Cristóvão Colombo chegar no ano de 1492. Até um assunto que iremos estudar no 7º ano, quando trabalharmos a questão das grandes navegações. Mas para ficar bem claro para vocês, povos pré-colombianos são aqueles que habitavam a América antes de Cristóvão Colombo chegar. Na aula de hoje, vamos destacar então os maias. Os maias, eles habitavam onde? Principalmente ali o sul do México, região da Guatemala, Belize, Honduras e leste de El Salvador. Como que eles eram organizados politicamente em cidades-estados? Nós vamos estudar melhor esse conceito nas próximas aulas, mas entendam que cidades-estados são maiores que aldeias ali, mais organizados, porque elas vão ter um líder que vai criar as regras de como vai conviver ali, tá? Então elas têm a sua autonomia. O chefe dessas cidades, estados, ele tinha o poder hereditário, ou seja, passava de pai para filho. E esse chefe, além de ter essa função política de criar as regras da boa convivência, ele tinha também funções religiosas. Pensem que nesse momento a religião é bastante importante e ela vai ter a mesma característica, vai aparecer a mesma característica nos 3 povos. Eles vão ser politeístas, ou seja, vão acreditar em vários deuses. Além disso, o líder ele era auxiliado por um conselho de líderes tribais, nobres e guerreiros. Lógico, para até proteger o seu território, a sua cidade-estado. Muito bem. Sobre a sociedade. A sociedade, então, ela era estamental e hierarquizada. Tinha o líder abaixo dele, esses nobres que ajudavam ele no governo da cidade-estado, abaixo os camponeses, os trabalhadores braçais e debaixo ainda, na base da pirâmide social, haviam os escravos. Sim, os povos pré-colombianos praticavam a escravidão. Escravidão por dívidas ou também por guerra. As relações comerciais, elas aconteciam entre as cidades maias e o principal produto comercializado era o tecido. Mas eu posso afirmar para vocês que ainda a base da economia maia era a agricultura. O principal produto era o milho, considerado um alimento sagrado e até uma das matérias-primas que foram utilizadas pelos deuses para criar o homem, para criar o ser humano.
Eles produziam também cacau, algodão, feijão, pimenta, abóbora, mamão e abacate. Inclusive, a questão do cacau, vocês vão ver presentes em todos os três povos pré-colombianos que iremos estudar na sequência. Até o chocolate vai ser considerado uma bebida sagrada, uma bebida dos deuses. Não entendo o chocolate que a gente toma hoje, o todinho, o Nescau, é muito diferente, mais amargo, chocolate mesmo puro. Outra situação, eles criavam cães, tanto para caça, quanto também para alimentar-se da carne dos cães, perus e abelhas. E eles ainda praticavam a pesca. Sobre a arquitetura maia, ela é muito exuberante e ela demonstra nessa forma uma relação entre a arte, a astronomia e também a religião. Por quê? Porque ela vai ligar a questão dos astros, norte, sul, leste, oeste, tem toda uma relação. E fora a arte na hora de produzir uma obra dessa, não se utilizava cimento. E para passar uma folha de papel entre essas pedras, gente, não tem condições. Então, até hoje se estuda qual é a tecnologia que foi utilizada por estes primeiros povos aqui da América. Tem até um documentário, se quiserem pesquisar, da internet, eram os deuses astronautas, que fala um pouquinho, é uma tese em si, que mostra uma superioridade, a questão de até extraterrestres, enfim, deem uma pesquisada, é curioso, é interessante. Os grandes templos e palácios, eles eram construídos para inspirar tanto respeito e admiração. Tinha uma relação muito forte ali com a religião, né? Desde o início, a história maia, os sacerdotes procuravam entender os movimentos dos corpos celestes, como uma forma de explicar os desígnios dos deuses. Por isso, os sacerdotes maias também eram matemáticos e astrônomos. Então, ali na parte da matemática e astronomia, era um estudo que ficava principalmente nas mãos da responsabilidade dos sacerdotes. Lembre-se essa relação, desculpe, da religião e o estudo. Muito bem. Sobre a matemática, são os maias que vão criar um símbolo para representar o zero, para representar o nada, e vão utilizá-lo, inclusive, nos cálculos matemáticos. Alguns falam que esse símbolo para o zero, na verdade, era um caracolzinho. Eu encontrei esse daqui e já demonstra mais ou menos, ali parece mais um pãozinho. Muito bem. Sobre a astronomia, eles conheciam o movimento do Sol, da Lua e também de Vênus. Eles também conheciam acerca dos eclipses, tanto solares quanto lunares. Eles criaram 2 calendários, os quais eram utilizados ao mesmo tempo. Um era sagrado, de 260 dias, e era com base na astrologia, aliás, nos astros, no movimento dos astros, e o outro não religioso, composto por 365 dias, e era um calendário solar, assim como o nosso. Por meio desses calendários, os sacerdotes conseguiam indicar a época para preparo do campo, semeadura e também colheita. Lembram da polêmica enorme que teve em relação ao calendário maia? Se você não lembra, pergunta para o pai, para a mãe, irmão mais velho, vovó, que no ano de 2012, de repente você nem era nascido, 2012, de acordo com o calendário maia, o mundo iria acabar. Na realidade, se você for analisar, ali está uma imagem do calendário maia. Ele é um calendário cíclico, então ele é por ciclos. Em 2012, muito bem, acabou um ciclo, vai iniciar o outro, mas não quer dizer que o mundo iria acabar. Tanto é que não acabou, estamos aqui. Muito bem. Coloquei aqui para vocês um mito da história maia muito interessante sobre o surgimento do Sol e da Lua. Vamos ler aqui juntos. Jogo sagrado.
Uma narrativa mítica maia sobre a criação do mundo conta a história de dois gênios que vão para o submundo, atraídos pelos deuses para um jogo de bola. Após vencerem os deuses, os heróis gênios subiam aos céus e se transformaram no Sol e na Lua. Dessa forma, o jogo de bola era considerado sagrado pelos maias. Muito bem, história interessante. Sobre esse jogo de bola, eu sugiro que vocês assistam, é um desenho, se eu não me engano, é o Caminho do Eldorado, a Busca do Eldorado, que tem dois meninos, o Túlio e o Miguel, que vão lá naquela busca por uma cidade feita toda de ouro. Porque era lá na época das grandes navegações o grande sonho e a grande lenda que aqui no Novo Mundo existia uma terra toda feita de ouro, todas as coisas eram feitas de ouro. E lá eles jogam esse jogo de bola, que não é o futebol que a gente joga, nem o vôlei. Ele jogava bola mais com essas partes aqui do corpo. É muito interessante. Eu sugiro que vocês busquem essas informações. Só que assim, antes dos europeus chegarem aqui na América, então, os europeus chegam em 1492, Cristóvão Colombo, muito bem. O povo maia já estava entrando em declínio, já estava meio que acabando esse poder político. Não estou dizendo que o povo maia estava acabando, mas vamos entender as hipóteses, são tentativas de explicar algo, sobre esse declínio, de como se deu esse fim dessa estrutura política maia. Acredita-se que começou em 900 depois de Cristo. Talvez uma das hipóteses teria sido a questão de epidemias, doenças que se alastraram e acabaram enfraquecendo o povo maia, a estrutura política maia, guerras internas, ou seja, disputa por poder, invasões de outros povos. Se a gente for, quando a gente for estudar os incas e os astecas, eles eram impérios que iam para a guerra, iam conquistar novas terras. Talvez um dos motivos teria sido isso, ou até mesmo causas ambientais, como a questão do esgotamento do solo. Aquela coisa, por mais que você coloque adubo, que você vai fazendo um sistema de rotatividade de culturas, mesmo assim o solo vai desgastando, vai perdendo os nutrientes, consequentemente não vai gerando tanto alimento, não sendo suficiente para manter toda a população. Outro fato poderia ser uma estiagem prolongada, faltas de chuvas que levou à queda na produção e consequentemente pessoas morreram por fome. Atualmente, então, por isso que eu digo, não quer dizer que acabou os maias ali, o declínio, não tinha nenhum maia mais. Não, acabou a estrutura política. Mas atualmente, cerca de 6 milhões de indígenas pertencem a grupos linguísticos dos maias. Onde eles estão? Principalmente regiões do México, Belize e Honduras, e ali também na Guatemala. Tá? E a cultura, ela se perpetua por meio de mitos e tradições. Esse mito que eu acabei de falar para vocês do Sol e da Lua, né, vai passando de pai para filho. E elas também são incorporadas um pouquinho às práticas do cristianismo, a questão do cultivo do milho e do feijão e a produção de artesanato conforme a cultura maia já de muito tempo, aquela que vai passando de pai para filho. Muito bem, na próxima aula, então, nós vamos estudar o outro povo pré-colombiano, os astecas, também reconhecendo algumas características política, econômica, social, religiosa, entre outros. Agora nós vamos para a atividade desta aula, por isso a importância de manter o caderno organizadinho, com todas as informações necessárias. Bons estudos a todos, até a próxima e tchau!